Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui, em primeiro lugar, para agradecer você que está inscrito aqui no canal, a todo mundo que está curtindo, a todo mundo que está compartilhando. Pessoal, aconteceu uma tragédia agora. Estamos entrando aqui ao vivo. Demoramos um pouquinho para entrar, mas estamos ao vivo. Eu peço que você copie e cole essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status. Compartilhe o máximo possível. Lembrando, pessoal, que a inscrição de vocês aqui é de graça, então se inscreva. O compartilhamento também é de graça, então compartilha. Iremos falar agora sobre a força militar. Os Estados Unidos anunciou guerra em diversos países, inclusive com o nosso Brasil. Lembrando também que a Polícia Federal agora se encontra na casa do Jair Messias Bolsonaro. A morte foi confirmada. Iremos falar sobre a invasão agora, tudo de mais delicado neste exato momento. Eu quero que você ajude o nosso canal compartilhando, pessoal. Compartilha aí com, no mínimo, 5 pessoas. Copie e cola essa grande live nos grupos, WhatsApp, nos status. Coloca nos comentários qual o número do joinha de vocês e também qual a cidade e o estado ou o país que vocês estão me assistindo. Pessoal, antes da gente falar sobre a invasão agora, o ataque dos Estados Unidos a diversos países, incluindo o nosso Brasil, as forças armadas aí posicionadas. Eu quero trazer como se fosse o 8 de janeiro para mim hoje, tá, pessoal? Na verdade, o 8 de janeiro disfarçado no sentido de força bruta, né? Que ali eram pessoas do bem, pessoas, né, que levam a palavra de Deus e por aí vai, mas agora a situação ficou delicada. Várias mortes também já foram confirmadas. Mas antes da gente entrar nisso, vamos falar sobre a Polícia Federal na casa do Jair Messias Bolsonaro, o que aconteceu agora há poucos segundos atrás. Lembrando, pessoal, que o Flávio Bolsonaro encontra-se dentro dos Estados Unidos juntamente com o seu irmão Eduardo Bolsonaro. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo, pessoal. Preciso da ajuda de vocês. Se o nosso canal faz sentido, compartilhe o máximo possível, pessoal, porque esse ano é ano de eleição e a gente precisa estar concentrado aqui neste canal. Mas antes de mais nada, olha só. A Polícia Federal faz neste momento uma operação na casa do ex-presidente da República, Operação Bolsonaro. E o motivo é a procura por armas. Porém, até este momento, e a informação que nós temos oficial, é que nada foi encontrado. Operação, então, nesta manhã do dia 8 de julho de 2026, quarta-feira, a polícia que, portanto, foi até a casa do ex-presidente da República, que fica dentro de um condomínio em Brasília. Foram para fazer ali uma varredura, buscas de eventuais outros armamentos, e lembrando que nós estamos acompanhando isso também nos últimos dias, né? A regra para ter de devolver algumas armas, o assunto que começou quando, semanas atrás, em uma blitz, foi encontrada uma arma com um segurança, e essa arma era de registro do ex-presidente da República, e aí tudo começou a se expandir em cima dessa questão de armamentos. Vamos aqui ao vivo com ele, Jonas. Pessoal, e aí o ministro Alexandre de Moraes mandou aí a Polícia Federal na casa do Jair Messias Bolsonaro. Pessoal, vocês que estão chegando agora, eu peço a ajuda de vocês. Muitos estão aqui, mas ainda não está inscrito, então se inscreva neste canal para ser considerado aí oficialmente, né? Membro desse canal tem que estar inscrito, e através da sua inscrição a gente vai compartilhando com o máximo de pessoas. PF faz busca e apreensão a mando do ministro Alexandre de Moraes na casa do Bolsonaro para procurar armas, munições e documentos aí do registro. Lembrando, pessoal, que a doutora Olívia Bis Matias é credenciada na Polícia Federal para a liberação aí de armas, né? Faz a aplicação dos testes para ver se a pessoa está apta ou não para ter a arma aí dentro de casa ou portar, né? Quem tem interesse aí pode entrar em contato comigo. Pessoal, mãe de Oliver Trey confirma que herança de cerca de 20 milhões será doada e família não receberá nada. E a morte, né, do Oliver que aconteceu, e a herança de cerca de 20 milhões, pessoal, vai ser doada e a família não vai receber nada. Que tragédia. Pessoal, a todo mundo que está aqui presente, oficialmente, agora
o presidente Trump decretou a soltura do brasileiro. Doutora, como assim? A gente vai diretamente dos Estados Unidos, lembrando que o Flávio Eduardo e o presidente Trump estão aí em reuniões dentro da Casa Branca, saiu essa informação e a gente vai colocar aqui ao vivo para vocês. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo, a todo mundo que está aqui presente. Copia e cola, pessoal, aí nos grupos do WhatsApp e nos status, senta aí o dedo, vamos chegar a 123 mil inscritos neste canal, então se inscreva, vamos que vamos. Pois é, a Justiça decretou a soltura de 7 pessoas que tinham sido presas na Operação Exchange da Polícia Federal na semana passada, que é uma operação que investiga lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. E entre essas 7 pessoas que serão soltas está a Stella Stephanie de Oliveira, que é aquela brasileira que, como você bem lembrou, foi sancionada pelos Estados Unidos por um suposto envolvimento que ela teria com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. Todos esses investigados, eles tinham tido uma prisão temporária decretada, que é aquela que dura 5 dias. E ao final desse prazo, a polícia pediu para a Justiça para que essas prisões fossem convertidas em preventivas, que são aquelas que não têm um prazo para acabar. Só que para essas 7 pessoas, a Justiça negou esse pedido porque disse que eles só foram presos para viabilizar o cumprimento de mandados de busca e apreensão, para que a polícia pudesse investigar ali dispositivos móveis e documentos sem que houvesse destruição de provas. E como isso pôde ser feito e não foram apresentadas novas provas ligando essas 7 pessoas a esse esquema, a Justiça decretou a soltura dessas 7 pessoas. Agora, para outros 6 suspeitos, porque foram 13 mandados de prisão ao todo, a Justiça sim aceitou o pedido de prisão preventiva e, inclusive, 3 deles ainda nem sequer foram encontrados pela polícia. Eles permanecem foragidos, mas tiveram esse pedido de prisão preventiva decretado. São eles o Victor Henrique de Oliveira Shimada, que é apontado como líder dessa organização criminosa e que também foi sancionado pelos Estados Unidos por um suposto envolvimento com a facção criminosa PCC. O outro homem que ainda não foi encontrado, que está foragido e que teve esse pedido de prisão preventiva acatado, é o Igor Foquin Savioli, que é apontado como outro líder desse esquema. E além desses 2, temos o Amaury Henrique de Oliveira, que é o tio do Victor Shimada, apontado como responsável ali pelo apoio logístico desse esquema de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Pessoal, as informações chegando agora, você que está aqui conectado pela primeira vez, coloca aí nos comentários qual a cidade, qual o estado vocês estão me assistindo, qual o número do like de vocês. Pessoal, infelizmente, o presidente Trump declarou mais uma vez guerra contra o Irã. Está no radar aí, a Rússia também está no radar também, o nosso Brasil. Eu quero trazer essa informação em primeira mão para todos vocês. Foi um ataque aí de mísseis, muitas mortes confirmadas e oficialmente, pessoal, a gente volta aí para a guerra declarada. E a gente vai falar agora sobre o risco militar dos Estados Unidos dentro do nosso Brasil. Chegou essa informação agora. Em primeira mão, eu quero trazer para vocês, pessoal. Às vezes a situação nem aconteceu, mas a gente está aqui trazendo o que vai acontecer. Então, a gente já informa antes de acontecer para vocês ficarem bem informados. Lembrando que se os aposentados e os pensionistas tivessem essa informação antes sobre o roubo, possivelmente vocês não teriam caído nisso. Então, a gente precisa estar aqui todos os dias ao vivo alertando você. Eu só peço a ajuda de vocês. Copie e cola essa grande live nos grupos de WhatsApp, nos status e agora a ação militar dentro do nosso Brasil. Relações Exteriores, Mauro Vieira, ele foi questionado formalmente pelo deputado Evair de Mello, do Republicanos do Espírito Santo, a respeito dessa decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Foram várias as perguntas feitas pelo parlamentar, por exemplo, se houve alguma conversa prévia entre Brasil e Estados Unidos sobre essa classificação. E, num determinado momento da resposta, Marcele, o ministro, ao mencionar as possíveis consequências, ele disse o seguinte: há possibilidade de ações extraterritoriais, por exemplo, no campo financeiro, e o ministro Mauro Vieira citou o risco de uso militar
por parte dos Estados Unidos de uma ação em território brasileiro. Houve uma grande repercussão acerca desta manifestação enviada pelo chanceler à Câmara dos Deputados e então ontem, em uma nota enviada ao portal G1, portal de notícias da Globo, um porta-voz do Departamento de Estado americano classificou essa avaliação do Itamaraty como absurda. É importante a gente explicar, o Departamento de Estado dos Estados Unidos é o órgão equivalente ao Ministério das Relações Exteriores aqui no Brasil. E aí disse esse porta-voz do Departamento de Estado, abre aspas, esse comentário é um absurdo. Os Estados Unidos estão adotando medidas decisivas com base em suas próprias prerrogativas soberanas para combater narcoterroristas. Prosseguiu esse porta-voz. Essas facções brasileiras agora operam nos Estados Unidos e defenderemos nosso povo delas. Alegações vagas de intervenção costumam servir de pretexto para ajudar e favorecer alguns dos grupos mais violentos do mundo. Fecha aspas. Então, o governo americano classificando a avaliação do Itamaraty como absurda e também chamando de alegações vagas. Nós conversamos com o Itamaraty ontem, Marcele, do porquê de o ministro ter citado esse risco de uma ação militar americana em território brasileiro. E o que o Itamaraty explicou, não houve recentemente nenhum episódio novo que levasse o Brasil a crer que isso possa ser possível. Porém, os precedentes na região levam o Ministério a entender que há sim esse risco. Por exemplo, ações americanas na Venezuela, que levaram à prisão de Nicolás Maduro, os ataques americanos a barcos na costa da Colômbia e também a ameaça de Donald Trump de que Cuba é a próxima. Pessoal, lembrando também a Venezuela aí, muitas mortes confirmadas, atualmente mais de 2.000 mortes confirmadas dentro da Venezuela. Continue orando para o povo aí da Venezuela. Pessoal, a pesquisa aí, Lula está na frente de Flávio Bolsonaro, hein? Com 40,4 e Bolsonaro com 32, aí. A gente vai compartilhando agora a todo mundo que está aqui presente as informações. Eu peço vocês que copiem e colem essa grande live aí nos grupos, WhatsApp, nos status. Trump disse que acordo de cessar-fogo com o Irã não irá acontecer, que acabou, e afirma ele não quer mais fazer acordos aí com relação ao Irã. Então, já está aqui no radar, Estados Unidos atacou o Irã e divulga imagens aí do bombardeio, muitas mortes foram confirmadas agora, que Deus possa ter misericórdia, pessoal. E o Neymar aí comprou um iate que custa 150 milhões, com cerca de 150 pés. O homem é um bilionário, hein? 150 milhões. Eu só precisava de 1 milhão, hein, pessoal? Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo, pessoal. Muitos de vocês agora também não estão inscritos neste canal e eu quero trazer informação para você para se inscrever. E Estados Unidos rebate Itamaraty e chama de absurdo o uso de força contra o nosso Brasil também. As informações chegando agora em tempo real. Peço a vocês a oração pelo ministro André Mendonça. E agora, o que vai acontecer com o nosso Brasil? Porque Fábio Bolsonaro mandou aqui ao vivo, diretamente dos Estados Unidos. Um abraço, Flávio Bolsonaro, pelo seu compartilhamento aqui. E a gente vai diretamente dos Estados Unidos apurar a informação dele lá, pessoal. Olha só, olha só, olha só. E a gente vai fazendo aqui, pessoal. A tradução está embaixo. E a gente vai compartilhando. Republic of Brazil, leader of the opposition, and the president pre-candidate for my country's October election. Deixa eu voltar aqui. My name is Flávio Bolsonaro. I'm a senator Sou of the senador Federative da Republic of Brazil, do Brasil, líder da oposição e pré-candidato para concorrer à eleição em outubro. No mês passado, encontrei com o presidente Trump, vice-presidente aí, e o secretário Rubio, para insistir que os Estados Unidos não venham colocar tarifas nas empresas brasileiras. Hoje gostaria de compartilhar com esta comissão os mesmos argumentos que apresentei aí e explicar por que essa solicitação atende aos interesses de ambos no Brasil. E aí ele descreveu, né, que os dados de 2025 mostram que essas tarifas não produziram os resultados esperados dentro do nosso Brasil. E, ao invés disso, foram politicamente explorados pela atual administração brasileira. O próprio governo, que essas medidas visavam pressionar, ganhou força nas pesquisas aí, enquanto o comércio do Brasil com a China atingiu um recorde de 17,1 bilhão de dólares.
mais do que o dobro que o comércio brasileiro, como os Estados Unidos, que chegou a 83 bilhões de dólares. A China absorveu as exportações brasileiras que foram deslocadas do mercado americano aí. Ele trazendo, pessoal, o pronunciamento dentro dos Estados Unidos sobre essa questão aí das tarifas dos Estados Unidos para o nosso Brasil. Pessoal, o governo Milley anuncia a construção de reator nuclear em Buenos Aires. Um abraço aí para o pessoal de Buenos Aires, por 1,2 bilhões aí de reais. Trump afirma que a República Islâmica do Japão atacou um porta-aviões americano com 11 mísseis. Também aqui há poucos segundos a guerra está armada aí, pessoal. A guerra está armada. Trump anuncia corte das relações comerciais também com a Espanha. A gente está vendo aí a guerra em diversos países neste exato momento. Quero chamar a atenção de vocês. Copie e cola aí nos grupos do WhatsApp, nos status, pessoal. Esse ano é ano de eleição e a gente precisa estar aqui todos os dias ao vivo para poder trazer as principais informações para vocês, porque muita gente vai mudar aí na última hora e tomara que não seja você. Por isso que a gente está aqui todos os dias ao vivo. Pessoal, deixa eu compartilhar uma informação que chegou também, muitas informações, ó, o Paulo Figueiredo, que está nos Estados Unidos. A imprensa está absolutamente louca, desesperada, meu telefone não para. E ele publica um videozinho, bem, mais ou menos. A assessoria de imprensa dele publica um release escrito claramente pelo ChatGPT. Não há uma entrevista de quebra-queixo, não temos uma imagem para passar aqui hoje, não tem uma entrevista coletiva. A imprensa não recebeu a íntegra do que ele falou dentro do USTR, e como não pode ser gravado, não se sabe exatamente o que ele falou. Eu vou te falar, tá? A gente tenta sentar e deixar o nego trabalhar, fazer o que tiver que fazer. Uma puta merda, que campanha desgraçada, meu irmão. O nego não se ajuda. O nego não se ajuda, cara. Pessoal, Paulo Figueiredo aí está criticando Flávio Bolsonaro. Aí as críticas sempre vão existir, né, pessoal? Nem Deus, que era perfeito, agradou todo mundo, ainda mais a gente que é seres humanos aí, mortais. Pessoal, a gente vai falar sobre o atentado agora ao presidente, a anulação total. Eu quero que vocês cliquem nesse link aqui, pessoal. Além de compartilhar essa nossa transmissão ao vivo, clica nesse link agora, compartilha, se inscreva no canal, dê o like, que é o joinha de vocês. E vamos juntos, pessoal, atingir 123 mil inscritos neste canal. Vamos bater 17 milhões de visualizações. Agradeço a audiência de todos vocês. A gente sempre está aqui ao vivo. E, pessoal, quando a gente chegar a 123 mil inscritos, vamos fazer um sorteio aqui no nosso canal. Então, se você gosta de sorteio de Pix, compartilha, se inscreva e dê o like. Já já a gente volta com mais informações. Clica nesse link aqui, dê o joinha e aguarda a nossa próxima transmissão. Obrigado pela audiência, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Beijo, beijo, beijo.